E aí pessoal, tudo beleza? Mais um capítulo aqui do Turboflix, nosso Voyage 350 cavalos de rua. Bom, recapitulando aqui um pouco o último episódio, a gente fechou aí a primeira bateria de testes, né? Com o carro, com a turbina que o carro já tinha e atingindo o objetivo que a gente queria, que são os 350 cavalos de motor. A gente conseguiu esse valor com 1,8 kg de pressão e chegando aí a 2 kg de pressão de turbo a 328 cavalos de roda, que dá em torno de 375 cavalos de motor. Foi ótimo porque a gente não quer passar muito de 2 kg de pressão por vários motivos, durabilidade da turbina, etc. Mas aqui a gente atingiu e a gente vai ficar trabalhando ainda em torno de 1,8 kg a alguns testes com 2 kg de pressão. Lógico, a gente tem o booster eletrônico, a gente consegue dosar isso em função das marchas e tal. E também fazer uns mapas mais mansos quando quiser, quando for viajar, etc. Agora a gente tem alguns desafios aí para frente. Primeiro, a gente já está preparando a troca da turbina pela nova turbina da ZR, com aquelas dimensões que eu mostrei, usando primeiramente a carcaça .63 monofluxo. E também a gente já está preparando alguns sensores a mais que depois eu vou mostrar para vocês, para alguns testes a mais que a gente vai fazer. E vamos caminhando e construindo a história aí. Valeu! Bom pessoal, dando sequência aí ao que a gente havia prometido e o desenvolvimento desse carro, a gente já está fazendo aqui a substituição da turbina. Então a gente concluiu os trabalhos com aquela turbina Biagio inicial que a gente estava usando. E a gente está fazendo aqui a substituição da turbina. A turbina já foi removida aqui do carro. Então aqui ó, já estamos aí sem o turbo. Aqui é até legal que dá para ver a parte das instrumentações aqui de quanta pressão e EGT antes da turbina e depois da turbina. Ali também dá para ver a instrumentação do intercooler, que é a pressão e a temperatura do intercooler, na entrada do intercooler, certo? E aí aqui teve que soltar flauta e tal, mas assim, é trabalhoso, claro, uma troca de turbina sempre é trabalhosa. Agora o legal é que, como foi usado tudo de inox, os prisioneiros de inox, porca de inox no escape e no coletor, não teve nenhum parafuso que deu trabalho de engripar, essa coisa desse tipo que geralmente é chato nessa parte de turbina, né? Porque a temperatura é muito alta, oxida muitos parafusos. Então isso aí vale a pena demais o investimento aí de usar as porcas e prisioneiros e parafusos de inox, que facilita muito a manutenção. Então aqui agora a gente está sem turbina e eu vou mostrar para vocês na bancada as duas turbinas. Na verdade a gente ainda não montou a nova turbina da ZR porque a gente tem que fazer um trabalho lá no caracol quente para fazer o casamento aqui da área do coletor ali, da flange, né, na entrada do caracol, para não ter nenhuma turbulência e nenhum ressalto, nada desse tipo. Então vai ser feito e aí a gente remonta a turbina e vamos para os novos testes. Pessoal, a gente já está aqui com os dois turbos aqui na bancada e aí eu vou mostrar uma série de detalhes aqui para vocês, aproveitando que eles estão aqui na bancada. Bom, esse aqui é o Biagio que a gente retirou do carro. É o modelo Alt 917 e então ele é um 1.50 aqui na fria com rotor 53 mm. Essa carcaça quente aqui é uma 1.70 pulsativa e o eixo 52 mm. Bom, aqui agora já está a ZR que a gente vai colocar. Ela tem 50 também, a ponta 50 aqui também o AR da carcaça fria. O rotor 54 mm, ou seja, 1 milímetro a mais do que essa. E na carcaça quente a gente tem essas duas opções aqui, a 63 e a 58. A 63 monofluxo, a 58 pulsativa, só que aqui com um eixo um pouquinho menor, 49 milímetros. Bom, então o nosso objetivo é ganhar um pouco de pegada, né? Que a turbina estabilize a pressão mais cedo e mantendo aí a potência de 350 cavalos de motor. Eu vou mostrar aqui algumas diferenças de construção dessas turbinas. Bom,
primeiro aqui na entrada do ar do compressor, essa aqui ela tem refluxo e essa também, mas a entrada aqui é de 3,5 polegadas e aqui na ZR é de 4 polegadas. Então a entrada aqui, o intake é maior, o filtro de ar é maior. Na saída do compressor, a saída dessa aqui é de 2,5 polegadas e a saída da ZR é de 2 polegadas, então é um pouco menor. A gente vai usar um mangote redutor, porque a nossa pressurização é toda de 2,5 polegadas. Então ele sai aqui de 2, o mangote já aumenta para 2,5. Beleza. Bom, outras coisas que eu consigo mostrar aqui para vocês. Primeiro, o número de palhetas aqui. Palhetas do rotor. A Biagio tem 7 palhetas principais e 7 palhetas escondidas aqui atrás. Então no total de 14. E aqui a ZR são 6 e mais 6. Então são um total de 12 palhetas. 6 principais e 6 mais baixas. Também tem refluxo. Beleza. Uma coisa legal aqui é que aqui na parte de trás do compressor, que é o prato do compressor que a gente chama, né? O prato da Biagio, ele é de ferro fundido. Então ele é na mesma peça do mancal central. E aqui o prato do compressor da ZR é de alumínio, todo reforçado aqui com a nervura. Que é legal, porque aí não enferruja, aqui dá pra ver que está todo enferrujado, não enferruja e fica mais leve. E também transfere mais calor, né? Mais rapidamente. Então, uma diferença que eu notei aqui. Bom, na parte do eixo aqui, na parte quente aqui, além das dimensões, né? 52 mm para 49,5 mm, a gente também tem um número de palhetas aqui diferente. Então, na Biagio, a gente tem 10 palhetas aqui e na ZR a gente tem 11 palhetas. Isso mostra que a aerodinâmica do rotor aqui é diferente. Isso é legal, que aí a gente vai ver a diferença, né, em pegada e alguma outra diferença que a gente pode notar. Bom, aqui está com a carcaça 70, aqui está com a 58. E o que é bem legal de mostrar aqui na Biagio é que a gente retirou lá do carro. E a color, ela não tem vazamento nenhum, não tem folga também, tá justinha. E essa Biagio é muito antiga, ela já tem aí uns 8 anos que estava rodando com esse carro. O que é legal de ver. E a coloração aqui do eixo bem cinza, indicando que a mistura tá bem legal, o motor não tá queimando óleo, tá muito bom. Aqui na parte fria também, não tem vazamento nenhum. Aqui tá do jeito que tirou do carro. Bem sequinha, tudo sequinho, limpinho, porque usa filtro de ar. E aqui na saída do compressor a mesma coisa. Isso aí é um indicativo muito legal pra gente que quer durabilidade num carro de rua aí. E a turbina se mostrou com uma qualidade muito legal, aguentar esse tempo todo aí andando com pressões altas e não ter folga, não ter vazamento. Foi uma coisa bem legal que é legal de mostrar. Então a gente tem aqui, primeiro a gente vai testar a carcaça 63, que é essa aqui. Então a gente vai retirar a 58, colocar a 63 aqui. Ela é monofluxo, não tem problema. O nosso coletor é pulsativo, só que a gente ainda não montou lá por causa desse retrabalho aqui que vai ser necessário de fazer, que é o casamento aqui da flange, né, da saída dos gases, porque essa flange aqui ela tem um furo menor. Então, para os gases não ter uma turbulência aqui, eu vou mostrar aqui para vocês nessa outra turbina, para vocês entenderem a diferença, porque o nosso coletor lá tá retrabalhado, né, para maior fluxo. Então aqui, ó, dá para ver aí bem a diferença dos dutos, né? Então a gente vai pegar esses dutos aqui e aumentar para ficar o casamento perfeito lá com o coletor, igual foi feito nessa aqui. Bom, é basicamente isso aí. E aí, por enquanto, a gente aposenta essa Biagio. E aí a gente vai testar essa turbina aqui, dinamômetro, repetir os testes de retomada, tudo. E eu vou mostrar aí para vocês a diferença toda nos gráficos. Vai ser um trabalho muito legal aí. E também vou mostrar a diferença de temperatura de escape contra pressão, tudo que a gente vai gerar aqui de diferença de uma para outra que a gente está medindo lá no carro, por exemplo. Se ela, ao comprimir aqui, gerar mais calor do que essa, eu vou conseguir medir, porque eu tenho lá o sensor na entrada do intercooler. Se a contrapressão, claro que ela vai ser diferente, porque o tamanho da carcaça e do eixo é diferente, então nós vamos ter esses dados aí também. Então vai gerar um tanto de dados e um comparativo muito extenso e muito legal aí.
que a gente vai mostrar. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. A gente está fazendo a troca da turbina aí. A turbina Biagio antiga aqui já saiu. E aí a gente já tirou também o intake aqui, porque esse intake dessa turbina é 3,5 polegadas e a nova turbina é 4 polegadas. Então a gente vai ter que refazer esse intake aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade. A gente usa um filtro de ar Cayenne aí. Primeiro o intake, né? Muito bem feito aqui pelo João. Todo lisinho por dentro. Muito bem acabado. As soldas impecáveis aí no inox. E o filtro lá é um filtro que rodou aí 7.000 km até agora. Dá pra ver que esse lado tá limpo, mas esse lado aqui tá preto aqui. Que é onde fica atrás da grade, né? Não, aqui ó. Aqui tá até mais, ó. Aí ó, esse lado é o que fica atrás da grade pegando aqui o ar, né? Então tem até um monte de mosquito aqui, muita sujeira, provando aí que o ar, o filtro de ar é muito importante. E ainda não tá na hora de lavar não, pelo tempo e pela quilometragem, porque dá pra ver que os outros lados estão todo limpo e ele ainda é duplo fluxo. Mas a gente, claro que vai aproveitar aqui, usar o produto e já deixar ele todo limpinho para montar novamente lá no carro. Aí pessoal, vou mostrar aqui para vocês, já foi efetuada a troca da turbina. O Moza, que é o dono do carro, já fez a troca da turbina aqui e já remontou tudo. Então teve que desmontar os defletores, teve que desmontar o escapamento, teve que desmontar a intake, trocar mangote aqui na pressurização que tem um diâmetro diferente. Mas já está montado aqui, o carro já está andando novamente. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Aí com a turbina ZR. A única coisa que ainda não está pronto foi o intake aqui. Então está sem o filtro de ar, porque esse diâmetro é maior. Então a gente vai ter que refazer o intake aqui para o filtro de ar ficar aqui, que é o local dele. Mas fora isso já está tudo montado aí, ó. Tudo certinho. E já está tudo pronto para a gente iniciar os testes com essa nova turbina. Então, vamos em frente, acompanha aí que aí vai ter uns comparativos bem legais. Puxada de referência aqui com a turbina Biagio. Biagio, teste com a Biagio. Mostra. Pessoal, a gente acabou de dar a primeira volta aqui com o carro, já com a turbina trocada, com a ZR 5449, caixa quente 63. Já deu para perceber várias coisas aqui no carro. A pegada da turbina é mais rápida mesmo. A gente fez várias medições aí de tempo de retomada e alguns tempos melhoraram e outros tempos nem tanto, ou pioraram um pouquinho. Mas por quê? Porque agora ficou muito mais claro pra gente, mais nítido, que realmente a suspensão do carro tem que mexer. A suspensão está muito cansada e o carro está distracionando muito mais agora. Então, como a turbina pega mais rápido agora, o torque vem mais cedo, ele começa a distracionar antes.
Então o que a gente estava fazendo ali? Diminuindo a pressão do turbo, para ver se o carro caminhava. E na hora que a gente diminui, que ele começa a caminhar, o carro começa a melhorar os tempos de retomada. Então assim, já deu para ver que a gente caminhou para o lado que a gente queria, que era uma pegada mais rápida do carro. O carro está sustentando bem até o final de giro. Isso foi bem legal. Mas agora a gente vai ter que trabalhar a suspensão, não tem como. Antes disso a gente vai fazer um teste no dinamômetro, que o dinamômetro aí não tem nada a ver com suspensão. Para poder fazer o comparativo mesmo das pegadas da turbina, o melhor é no dinamômetro mesmo, porque na estrada é muito complicado. Além de temperaturas diferentes, do dia diferente, você tem o momento certo que você pisa, qual a rotação que iniciou a acelerar, você tem o nível da estrada, se está plano, se está um pouquinho de subida, descida. Aqui essa região é muito morro, então é difícil fazer uma repetibilidade 100%. Mas já deu para ver aqui qual a ordem da contrapressão que aumentou. A gente também já fechou o respiro do bloco, então também dá para ver aqui os números da pressão de blow-by. Eu vou mostrar para vocês isso aí no final, na análise dos dados. Então agora a próxima etapa é ir para o dinamômetro, a gente fazer os comparativos corretamente da turbina, para a gente fechar esse comparativo aqui e mostrar aí para vocês. E aí depois a gente já vai para poder acertar a suspensão do carro antes de fazer a próxima alteração, porque com essa alteração da suspensão o carro já vai melhorar muito, com certeza. Não vai distracionar tanto e vai baixar os tempos de retomada. Então é o que a gente quer. Vamos caminhar para isso aí, desenvolvendo. Aqui, pessoal, fazendo a preparação aqui para a gente ir para o dinamômetro agora com o carro. O maior objetivo desse dinamômetro de hoje é fazer o comparativo da turbina nova. A gente está aqui com a ZR5449, caixa quente 63 mono. Bom, nosso objetivo é manter a potência, manter o torque aí, melhorando a pegada. Vamos ver o que a gente vai conseguir, porque esse eixo é menor, né? E a caixa quente também é menor, então a gente aumenta a contrapressão do motor, e a gente ganha a pegada, mas perde teoricamente em alta com a maior contrapressão. Então vamos ver o que isso vai traduzir em números aqui. Mesmo dinamômetro, a gente vai ter uns dados muito bons para fazer uns comparativos que eu vou mostrar aí para vocês. Aí, pode ir. Bom, pessoal, vamos aqui à parte mais legal aí, na minha opinião, os resultados, análises, gráficos, os dados aí que a gente aquisitou nesse teste. Então eu separei aqui os resultados e as medições em 3 partes, tá? Que vai ser os dados do dinamômetro, um teste de two-step que eu fiz e os testes de retomada, tá? Primeira coisa que eu queria falar é que nosso objetivo aqui não é denegrir nenhuma marca. A gente está comparando a Biagio com a ZR. A ZR é a nossa parceira aqui no projeto e a gente está com o turbo dela e vai continuar com o turbo dela no carro. Mas antes a gente tinha uma Biagio, que é a nossa base aí do projeto para comparar. Essa turbina Biagio, como vocês viram aí na bancada, é excelente. Tem muitos anos que roda nesse carro, com pressão alta, não tem vazamento nenhum, não tem nada, está perfeita, a folga não tem nada, não fuma, muito boa. Mas é uma turbina mais antiga, pesada, e o eixo dela é pesado, tem uma inércia grande, então a pegada dela para esse motor aqui fica um pouco demorada. Pode ser que um outro motor com mais cilindrada, mais taxa, ficaria melhor, mas a gente está tentando adequar aqui ao nosso projeto. Então esse é o comparativo. E outra coisa, esses testes aqui resultaram em muitos dados, muitas informações que vão gerar outros vídeos aí para frente que eu vou ter que dividir, porque senão vai ficar muito grande, muito pesado aqui o conteúdo. Bom, então vamos lá. Nessa primeira parte aqui eu vou mostrar aqui uma tabela com os dados dos 2 turbos, né?
os modelos, marcas, as diferenças aí principais em vermelho, que é o tamanho do rotor, que aumentou meio milímetro, e o eixo, que reduziu 2,2 milímetros. E o AR da turbina, da carcaça quente, né, que era 1,70 pulsativo e agora 63 monofluxo, que eu já mostrei para vocês aí na bancada. O resto aqui são detalhes aí construtivos, tem trim do rotor, trim do eixo que eu calculei, número de palhetas, e aí tá aqui embaixo as duas turbinas juntas, a preta, a Biagio, que era a base do carro, e agora a turbina que a gente está usando, que é a ZR5449. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, o primeiro resultado aí do dinamômetro, que foram as curvas sem booster, né? A gente estava usando aí pressão de 1,6 kg nas duas turbinas. A gente não precisou de mexer na wastegate. Então, com o booster eletrônico desligado, os resultados aqui embaixo, que vieram aqui os picos, né? Pico de potência e pico de torque. A potência, diferença aí de 2, quase 3 cavalos, ou seja, irrelevante, porque se você fizer a conta aqui vai dar 1% de diferença, e esse 1% praticamente entra no erro de medição do dinamômetro. Então, diferença ínfima aqui de pico de potência, e o torque já tem uma diferença um pouco maior, mas 0,8 kg também. Só que o que é legal de ver aqui é a pegada, ó, em negrito aqui, a turbina ZR, ela sobe bem antes, e essa intermediária aqui faz bastante diferença. E outra coisa que é legal de ver também é a sustentação da potência aqui, ó. As duas turbinas sustentam praticamente iguais nessa pressão, tá? De 1,6 kg. Aqui, pessoal, eu tenho o mesmo gráfico do slide passado, porém com os dados exportados para o Excel. Por que eu fiz isso? Para poder ver mais detalhado, e aqui eu tenho os dados brutos, né? Os dados crus. Por isso que dá para ver que tem esse serrilhado, essa oscilação nos gráficos aqui. Porque o dado não está filtrado, não tem ajuste polinomial, média móvel, nada disso. Então, são os dados crus do dinamômetro. Aqui eu separei à esquerda a potência, aqui à direita o torque. A mesma curva, sem booster, 1,6 kg. E aí dá para ver aqui bem direitinho a ZR subindo antes, a potência ela sobe antes. E aqui a estabilização. Dá para ver que tem uma tendência da ZR ficar um pouquinho para cima aqui. Mas assim, essa diferença é ínfima, 1 cavalo, 2 cavalos, isso não representa o que a gente quer aqui. E aqui o pico de torque, o pico mais alto e antes do outro pico, uma rotação mais baixa, dá para ver aqui, né? Bom, eu vou entrar em mais detalhes, mas essas são as curvas. Aqui agora a mesma coisa, as curvas, porém com a pressão máxima que a gente testou, que foi 2,1 kg de pressão de turbo. Aqui no dinamômetro a mesma coisa, só que aqui já dá para ver uma outra tendência. A ZR sobe antes, de novo, bem antes. E aqui dá para ver que a ZR em alta aqui entre 6 e 6,800, entre 5,900 e 6,800, ela tem uma leve tendência de ficar menor. Essa diferença aqui é pequena, eu vou mostrar para vocês aqui mais detalhado. Aqui a mesma coisa, exportei os dados do programa do dinamômetro para o Excel, plotei sem filtro, mesma coisa, agora com 2,1 kg. Então, essa intermediária aqui, ó, a diferença é bem grande, ó, ela teve um ganho aqui entre 35 e 45 cavalos, nessa intermediária aqui entre 4.000 e 5.200, 5.300 aqui, que representa essa diferença aqui no torque, ó, entre 3,5 kg e 4,5 kg a mais de torque nesses pontos aqui, nessas rotações. E essa perda aqui em alta, ó, que a ZR perdeu um pouquinho em alta nessa faixa aqui entre 6 e 6.700 aqui, é uma perda de 4 a 7 cavalos eu medi. Então é uma perda bem pequena pelo tanto que a gente ganhou na intermediária aqui de pegada, né? Então justifica que é o que a gente queria. Aqui, pessoal, nesse gráfico eu plotei, eu tirei esses dados do log da injeção, eu plotei a pressão de turbo, a quanta-pressão e a relação entre a pressão de turbo e a quanta-pressão que eu calculei das duas turbinas, tá? Bom, vamos falar um pouco aqui de quanta-pressão. A quanta-pressão ela é medida no coletor de escapamento, então é um sensor de pressão montado para medir a pressão dentro do coletor de escapamento, e a gente tem que tentar reduzir ela ao máximo.
Isso depende do projeto, porque a contrapressão é uma restrição aos gases quando o gás está saindo do cabeçote, né? A válvula de escapamento abre, o gás sai com muita pressão, muita temperatura, ou seja, muita energia. Essa energia é que vai girar a turbina, ou seja, você vai, através do coletor, direcionar esses gases para a turbina e o gás vai liberar essa energia dela, uma parte dela, para girar a turbina. E isso, querendo ou não, é uma restrição para o gás sair. O gás não sai livre, ele sai e tem que realizar um trabalho. Então, essa restrição que você coloca, que é a turbina, demanda aí energia e faz com que a pressão no coletor de escape aumenta. E quanto mais pressão de turbo você colocar, mais fluxo o motor vai ter, mais vai aumentar a contrapressão, porque é um volume maior, uma vazão maior de gás passando pela turbina, saindo do motor, né? Então, a gente tem que tentar diminuir ao máximo que a gente conseguir a contrapressão. Como é que a gente faz isso? Ou dimensionando uma turbina corretamente, né? O AR da carcaça quente influencia muito a contrapressão, o diâmetro do eixo influencia muito a contrapressão, o diâmetro do escapamento também influencia do tubo de escapamento, o comprimento do tubo de escapamento, a geometria do escapamento influencia também a contrapressão. Então são vários parâmetros aí, e tem outros parâmetros que são influenciados pela contrapressão, por exemplo, a temperatura de escapamento, ela também, quanto maior a contrapressão, geralmente maior vai ser a temperatura de escapamento. Então você tem que manter isso, tem que ter um equilíbrio. E essa relação entre a contrapressão e o MAP, a pressão de turbo, né? Você pensa no cabeçote, é como se fosse a entrada e a saída do cabeçote. Você mede as duas pressões e imagina o gás está entrando, que é a pressão do tubo aqui, por exemplo, 2 kg de pressão, e está saindo no coletor de escapamento, que tem uma pressão aqui de 3,5 kg, em torno de 3,5 kg de pressão. Então é uma pressão alta. Isso aí tem outras influências, por exemplo, no comando de válvula, de overlap, o quanto que cruza as válvulas, porque esse gás, a pressão é tão alta no escapamento que ele pode voltar um pouco para a câmara. Então o lob center de comando, o overlap de comando influencia muito isso aqui, tem uma grande influência no motor turbo. Então são vários parâmetros que você tem que arquitetar para poder ter um valor legal. E é legal saber esse valor aqui, para você saber até mesmo qual a pressão de turbo máxima que você pode usar por segurança, os valores de EGT, outros parâmetros também que ajudam. Então eu vou mostrar aqui para vocês, mas aqui dá para ver claramente as duas pressões de turbo. A ZR em azul aqui sobe a pressão de turbo antes, porque é uma turbina menor, e a Biage vem depois. Essa diferença aqui, o pessoal vai, quanto que vai reduzir a pegada da turbina? Em torno de 300 RPM, tá? Nesse caso aqui, 300 RPM antes a pressão sobe. E essa diferença aqui deu aquela diferença toda lá de potência e torque. Mas o que é legal é que as duas turbinas conseguem se manter aqui em alta, manter a pressão de turbo até o final do giro, 7.000 e poucos RPM. E aqui a contrapressão. A contrapressão, claro, vai ser maior na ZR, que é essa curva amarela aqui, porque o caracol é menor, o AR, né, é menor, e o eixo também é menor, então gera uma contrapressão maior. Mas mesmo assim ela conseguiu manter a potência e conseguiu manter a pressão de turbo. Só que aí que está a nossa relação entre pressão de admissão e a pressão de escapamento, que é essa relação aqui, fica mais alta para a ZR. Então a gente tem que tomar cuidado com esse valor. Na literatura existem várias, cada fonte fala um valor dessa relação máxima aqui. E em motores de super alta performance, como por exemplo os Fórmula 1 Turbo, essa relação é praticamente 1:1, ou seja, o motor é muito bem feito, muito bem desenvolvido para isso. Em motores aí, geralmente o pessoal usa 1,4 de relação máxima para motores de alta performance também, por exemplo em arrancada, e até carros mesmo de rua ou de velocidade mais alta, onde o carro fica muito tempo sob alta pressão. E também tem literaturas que falam que você pode chegar até 2, a relação de 2. Então assim, você tem que ter um bom senso aí para poder saber se você está extrapolando muito ou não, para não trazer dano para a turbina ou até mesmo para o motor, um excesso de temperatura, alguma coisa nesse sentido. Então a gente está medindo aqui, eu vou mostrar para vocês os dados.
Aqui, pessoal, essa tabela com todos os dados aqui referentes mais focados à parte de turbina, a parte de ar, de ar aqui do carro, né? Porque, na verdade, a gente tem muito mais dados do que esses aqui na tela, que eu não estou mostrando aqui, por exemplo, a parte de pressão de óleo, temperatura de óleo, pressão de combustível, pressão de cárter, outras coisas que a gente está medindo, mas que não estão, aqui está bem focado na turbina. Esses dados todos eu peguei dos logs da injeção em 3 condições, aqui no dinamômetro, os testes de dinamômetro com a maior pressão, peguei o limite que a gente chegou, 2,1 kg com as 2 turbinas, teste de rua também com 2 kg aí com as 2 turbinas, um teste de rua com 1,5 kg com as 2 turbinas também. Então eu coloquei aqui vários dados, aqui potência, torque, que eu já mostrei, os tempos de retomada que eu vou mostrar aí para frente, e aqui a parte de o quanto que foi usado de pressão de turbo nos testes, quanto que deu de quanta pressão no escapamento, quanta pressão na entrada da turbina. Então é interessante aqui, por exemplo, todo mundo sabe que quando reduz um AR de uma turbina de, por exemplo, aqui no nosso caso, 0,70 para 0,63, e quando reduz também o tamanho do eixo, 52 mm aqui para 49, você vai ter um aumento de quanta pressão, mas quanto? Quanto que é esse aumento? Então aqui no nosso caso a gente já sabe, ó, no Dino, no teste com 2,1 kg, a Biagio tinha 3,38 kg de quanta pressão, e a ZR deu 3,64, que é um aumento aí de 8%. Na rua, essa proporção se manteve, apesar de variar um pouquinho os valores aqui, porque a carga na rua é diferente, tem arrasto, tem outras coisas aí que estão envolvidas, mas a porcentagem foi a mesma, diferença aí de 8%. E aqui na rua, com 1,5 kg, na verdade tem uma diferencinha aqui, a Biagio deu 1,46, a ZR 1,57, 0,1 de diferença, mas deu uma diferença um pouco maior aqui de quanta pressão. Mas é interessante saber isso aqui, e também aquela relação que eu mostrei, que está mais aqui embaixo, aqui, ó, relação de quanta pressão e MAP, 1,6 para 1,7, 1,7 para 1,8, para a gente saber aonde a gente está andando. E aqui, provavelmente a relação de melhor eficiência do motor, que é com 1,5 kg, onde a relação fica em 1,4, 1,5, então você tem uma relação melhor, mais favorável aqui, que traz uma eficiência maior. Depois eu vou mostrar isso. E aí, além disso, tem outros dados aqui de contrapressão no escapamento, que são inerentes aí ao dimensionamento do escapamento. Depois eu também vou falar sobre isso. E muita coisa sobre intercooler. A gente tem muitos dados aqui sobre intercooler. Então, tem a temperatura de saída do compressor da turbina, que é a mesma temperatura de entrada do intercooler, né? Então 146 para 152 graus, aqui na casa de 150 com 2 kg, e com 1,5 kg na casa de 115 aqui. Dá para ver que os dois compressores têm uma eficiência bem parecida, porque os valores são bem próximos. A temperatura de saída do intercooler, então a gente consegue saber quanto que o intercooler resfriou e consegue medir a eficiência do intercooler, que também leva em consideração essa aqui, ó, a temperatura de entrada do ar do compressor. Então eu tenho um termopar lá no filtro de ar para saber qual a temperatura ambiente que está entrando no compressor da turbina. Essa aqui é bem importante porque, por exemplo, nesses dois testes aqui de rua, o dia com a Biagio, o dia que foi feito, estava um dia bem mais quente, 31 graus, e o dia que foi feito com a ZR estava 23 graus. Então essa diferença aqui tem influência na diferença em todo o circuito, na saída do compressor, na saída do intercooler e até mesmo aqui no EGT. Aqui, ó, 887, 882 também faz diferença. Isso aqui é uma coisa que eu esperava que ia aumentar mais o EGT por causa do aumento da contrapressão, mas a diferença aqui é irrisória. 10 graus, 15 graus, isso é muito pouco perto desse montante aqui de quase 900 graus de entrada na turbina. Isso aqui também, ó, esse parâmetro aqui, essa pressão na entrada do intercooler ou a pressão de saída do compressor é a mesma coisa. É muito importante para a gente, primeiro, saber a perda de carga do intercooler e, segundo, para a gente saber a pressão máxima com que a turbina está trabalhando, porque isso aqui tem que prestar atenção, porque às vezes o fabricante da turbina fala, essa turbina é recomendada, por exemplo, até 2 kg de pressão. Só que todo mundo mede a pressão lá no coletor de admissão.
aonde ela já teve, se o carro tem intercooler, claro, ela já teve a perda do intercooler. Então, na entrada do intercooler, a pressão é maior, porque toda vez que o ar passa pelo intercooler, ele tem uma perda de pressão, uma perda de carga, que é uma restrição imposta. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse caso aqui, na ZR no Dino, com 2,1 kg aqui de pressão de tubo no coletor de admissão, medido no MAP, né? E aqui na entrada do intercooler 2,19, ou seja, 2,2 kg praticamente, 0,1 ele está perdendo no intercooler. Então, se o fabricante falou, trabalhe no máximo com 2 kg de pressão na turbina, você tem que medir aqui, ó, na saída do compressor, porque a turbina vai estar sendo imposta naquela condição nesse ponto aqui, que é uma pressão maior, 2,2 kg. Então, às vezes você regula aqui e a turbina está trabalhando com um esforço maior do que o fabricante indica. Então, isso pode gerar problemas aí, então tem que prestar muita atenção nisso. Por isso que é importante ter toda essa instrumentação, que você tem mais dados para poder trabalhar e entender tudo aí. E aqui RPM máximo, que a gente trabalhou em todas as condições, a relação novamente contra a pressão em MAP. Aí tem outras coisas que eu vou mostrar depois em outro vídeo específico de intercooler, que é perda de carga no intercooler, a eficiência, a perda em porcentagem e a eficiência do intercooler também, a diferença de densidade que o intercooler está mostrando para a gente, e a temperatura ambiente, a perda de carga. Então, assim, tem muitos dados aqui, são muitas informações, e ainda tem mais do que isso que a gente vai mostrar em outros vídeos separados, senão o vídeo fica muito longo. Mas então aqui deu para ter uma ideia aí de todos os valores, e eu vou mostrar melhor em outros gráficos. Aqui, pessoal, só para complementar, eu peguei aqui à direita a página do manual da ZR, onde tem um modelo aqui com todas as especificações da turbina que a gente está usando. O que é legal de ressaltar aqui é que eles passam todos os detalhes aqui técnicos de rosca, montagem, diâmetro, essas coisas todas, as flanges aqui, furação e tal. E que é muito legal, eles passam o mapa de eficiência da turbina, do compressor na verdade, esse é o mapa de eficiência do compressor, e aqui a faixa de potência com que ela é boa de trabalhar. Então, entre 200 e 400 cavalos de motor, a gente já está aí chegando perto desses 400, estamos tendo 375 cavalos de motor, e dá para ver que a gente está chegando no limite. Por aqui, ó, eu peguei esse mapa de eficiência do compressor, aumentei ele aqui, e plotei aqui em cima alguns pontos com algumas pressões diferentes e puxadas diferentes do nosso carro. Então aqui, em verde com 1,6 kg de pressão, em azul 1,8 kg e em vermelho 2,1 kg. Dá para ver aqui que com 2,1 kg, que é o vermelho, ele já começa a querer sair do mapa, ou seja, a pressão já está muito alta e ele pode entrar em overspeed ou ter algum outro problema, porque essa aqui é a última linha de rotação. Dá para ver aqui 125.000 RPM. Então, nossa turbina provavelmente já está chegando perto disso. E aqui em eficiência também ele já começa, as ilhas de eficiência, né, ele já começa a cair. Então aqui está 68% mais ou menos. Então se a gente reduz a pressão aqui, por exemplo, com 1,6 kg, ele já trabalha numa ilha de eficiência maior, em torno de 72% aqui, ó. Então dá para ver com isso aqui que a gente está chegando perto do limite da turbina, e realmente esse limite de pressão não é legal de andar com a pressão tão alta assim para a durabilidade da turbina e alguma outra coisa. Então assim, com isso aqui a gente ajuda bastante a gente a nortear o tamanho da turbina, se está correto para o nosso projeto, a pressão que está usando. Então eu fiz esses cálculos todos aqui para a gente ter uma noção aonde que está trabalhando. Mas é legal ter essas informações, porque dá para planejar antes mesmo de você comprar a turbina, né? E dá para ter uma noção também quanto de pressão que você vai precisar para o seu projeto. Fazendo os cálculos dá para chegar em tudo isso. Aqui nesse gráfico eu coloquei em forma de gráfico aqui só para exemplificar que às vezes é mais fácil de entender, né? O circuito do carro, o circuito de ar do carro com as duas turbinas aqui na rua. Então aqui, ó, eu tenho lá um sensor de temperatura aqui no filtro de ar, está aqui, a entrada do ar no compressor da turbina. Nesse dia aqui, por exemplo, a Biagio estava 31 graus no dia desse teste, no dia do teste com a ZR 23, isso tem que ser levado em conta.
Aí a turbina vem, comprime o ar, e aí aqui o ar já vem para 2,17 kg na Biagio e 2,25 kg na ZR. E aí a temperatura se eleva de 31 na Biagio para 155 e de 23 para 152 graus. Esse ar passa pelo intercooler, esfria, perde um pouco de pressão, que é normal. Aí aqui na Biagio essa pressão de 2,17 cai para 2,05 e a temperatura de 155 cai para 69 graus. Na ZR 2,25 cai para 2,1 e 152 para 63. Entra dentro do motor, ocorre a combustão, sai no escapamento aqui no coletor de escapamento, que a gente tem mais um sensor de pressão e temperatura. Então aqui na Biagio 3,6 kg mais ou menos, e na ZR 3,8 kg aqui de contrapressão, e os EGTs 882 graus e 887. Tudo isso aqui é valor de pico, tá, pessoal? São os valores máximos que foi atingido. E depois girou a turbina, sai no escapamento aqui, onde a gente tem outro sensor de pressão e outro sensor de temperatura, aqui atingindo a contrapressão no escapamento de 250 millibar na Biagio e 270 na ZR, com as temperaturas de 664 e 657 graus. Então é só para exemplificar e entender aqui, que fica mais fácil de entender, mas esses dados aqui são os mesmos aqui que eu peguei nesse teste de rua de 2 kg aqui. Bom, agora vamos aqui para o teste de two-step. O teste de two-step, teste simples, eu não fiz mudança nenhuma na programação do two-step. O two-step desse carro está programado para 3.500 RPM, ponto zero. Poderia até ser uma rotação um pouco mais alta para carregar um pouco mais a turbina, mas a gente não usa muito two-step nesse carro, porque não é um carro de arrancada, é um carro de rua. Então eu só fiz aqui para a gente ver realmente a turbina acelerando mais rápido. Então aqui é o início do two-step, dos dois logs na injeção. E aí dá para ver que aqui, ó, a pressão do turbo na ZR, que é a vermelha, sobe um valor mais alto e mais rápido do que a Biagio. Claro, a turbina é menor, então ela vai pegar mais rápido. Então na ZR aqui subiu 0,21 de pressão positiva e na Biagio 0,14 na mesma condição, tá? Só um teste simples para mostrar que realmente a pegada é mais rápida. Agora aqui, pessoal, os testes de retomada de velocidade com o carro. Então eu fiz 5 testes aqui. Teste número 1, retomada de 40 a 120 de segunda e terceira marcha no plano. E todos esses testes foram medidos por drag, que é o GPS de alta frequência, com 2 pessoas no carro. E aí aqui com a Biagio e com a ZR, usando a mesma pressão de turbo, 2,1 kg, controle de tração desligado, roll start não foi usado, o tempo de retomada aqui e a temperatura ambiente do dia, tá? Então aí uma redução de 0,6 segundos, que é uma boa redução aqui, ou seja, mostrando que mesmo o carro destracionando muito, como vocês viram aí, ainda assim ganhou tempo na retomada. O teste 2 de 80 a 130 só em terceira marcha, então não tem troca de marcha, mesma situação, com as 2 turbinas aqui, ó, com 2 kg e 2,08 kg, mesma situação, também uma redução aí de 0,4 segundos, bem legal. O teste número 3, 70 a 160, terceira e quarta marcha no plano, mesmo esquema, mesma pressão de turbo, praticamente o mesmo tempo aqui de retomada. E aí entra aquela questão que eu estava explicando, que o carro está distracionando muito, e agora ele começa a distracionar antes, porque ele vem com mais força antes. Então quando a gente vai aumentando a velocidade, isso vai piorando. Então aqui praticamente mesmo tempo de retomada, não teve ganho, mas a gente vai chegar lá com a nova suspensão. Aqui o teste número 4, que é um teste bem forçado, né, de quinta marcha, cravo o pé em 2.400 e eu segurei até 2.800 nas 2 turbinas. Dá para ver aqui, eu exportei esses dados do log da injeção para fazer em função da rotação. Dá para ver que a ZR aqui sobe a pressão de turbo mais rápido que a Biagio, ou seja, o carro tem um mais torque, mais disposição com giro baixo. E aqui é a mesma coisa, o teste 5 com a quarta marcha, 3.300, cravo o pé. Dá para ver que as 2 pressões vêm subindo aqui, e aí a ZR começa a descolar da Biagio, vindo com mais pressão aqui, 0,3 e a outra só 0,2. Então mostrando aí realmente a pegada da turbina mais rápida, que é o que a gente queria. Aqui, pessoal, para finalizar, vou falar um pouco aí dos próximos passos do nosso projeto, né? Então a gente já adquiriu um novo sensor para medir a pressão de blow-by, pressão do cárter, né? Que a gente está fazendo um teste aqui comparativo com o respiro do motor com 1 e 2 saídas. Vou mostrar isso para você no próximo vídeo.
A nova suspensão do carro, a gente já comprou e vai fazer a montagem, e aí a gente vai refazer os testes de retomada para ver a melhoria aí nos tempos de retomada, rezando aqui para o câmbio não quebrar, porque agora o carro vai tracionar mais, então o câmbio vai sofrer mais com isso. A diagnose da queda de pressão diferencial de combustível, também vou mostrar para vocês os testes que a gente fez, e o culpado aí da nossa pressão diferencial de combustível está caindo. Inclusive vocês devem ter visto aí no Dino, na última puxada, que ele até dá um alarme na injeção, mas é o alarme de pressão diferencial. A sonda continuou valor perfeito que a gente quer, porém a pressão diferencial caindo. Não é a relação entre a pressão de combustível e a pressão de turbo, que a gente quer manter em 3 bar. Então a gente fez vários diagnósticos para descobrir o que é, e vocês vão ver. A gente também vai fazer a fabricação do novo intake para essa turbina, por causa do diâmetro diferente. E vou fazer um vídeo também especial aqui com vários testes que a gente fez de pressão de óleo e temperatura de óleo. Agora a gente está com 2 sensores, né? O sensor normal de pressão de óleo que é montado no cavalete, e a temperatura do óleo também a gente tem 2 sensores, um montado no cárter e um montado no cabeçote. Na galeria do cabeçote, e a pressão de óleo, um no cavalete e a outra no cabeçote também. Então a gente vai saber qual a diferença de pressão de óleo entre a parte de baixo do motor, o cavalete, e a parte de cima, que é o cabeçote. Quanto tempo que o óleo gasta numa partida para chegar e subir a pressão até o cabeçote. Qual a perda de carga entre a galeria na parte de baixo e a parte de cima. E a temperatura do óleo, também a relação entre a temperatura do óleo no cárter e a temperatura do óleo nas galerias. Então tem muito dado aí bacana. A gente ficou muito feliz com o resultado com essa ZR, gostamos muito da turbina, a turbina surpreendeu mesmo. A gente achou que a perda em alta ia ser muito maior por causa do conta-pressão, por ser uma turbina menor, e não foi. O carro respondeu muito bem, ficou muito mais esperto. Então assim, a gente está no caminho que a gente queria. Então a gente vai continuar os testes e mostrar mais aí para vocês. Obrigado aos parceiros e obrigado a todo mundo aí que ficou até o final do vídeo. É muito dado, é muita coisa para apresentar e ainda tem muito mais. Então segura aí que vai ter muito mais coisa legal para mostrar aí para vocês. Valeu, um abraço, até a próxima.